Gente, boa noite, ou melhor, bom dia de noite, como eu gosto e prefiro. Então, bem-vindos, né, para essa aula hoje virtual. Espero que vocês tenham ido bem na prova de língua portuguesa. E, no máximo, segunda-feira, sobe a continuada 2 de matemática. E vai ser uma avaliação, como foi da outra vez, ela vai ser virtual, e vocês vão ter alguns dias aí para realizar, né? Esse começo de aula, ele é muito igual, então vocês podem, por favor, interromper a qualquer momento e fazer as perguntas, né? E pedir esclarecimento. Ficar à vontade. E, como eu sempre digo em sala de aula, estejamos aqui por inteiros, né, para poder se concentrar no trabalho que a gente vai fazer. Hoje a gente inicia um novo conteúdo, uma nova matéria, e já para um trabalho futuro. Essa matéria vai cair na conclusiva. Na próxima continuada, depois da semana que vem, a continuada 3, ela vai ter a cara do ENAD. E no dia 2, na semana que vem, a gente trabalha um pouquinho aí uma ou outra questão do ENAD, semelhante às que eu encaminhei, tá bom? Virando a página, a frase, né, nosso olhar para a realidade é sempre enevoado, eu não me canso dela e continuo transmitindo e realmente fico muito feliz, né, de estar utilizando, e acho que por enquanto vai ser a minha frase de cabeceira mesmo. E como eu falei para vocês, desde 2008 ela vem me acompanhando e cada vez mais eu fico convencido que ela é, assim, a frase mesmo que eu deveria estar utilizando. Paiara, boa noite. Gente, ó, falando aí da rotina. Hoje eu vou estar dando um destaque aqui um pouquinho para a rotina de autocuidado. E eu queria saber de vocês, se vocês olharem para vocês agora, o que a gente precisa estar fazendo aí de autocuidado, sem atropelo, um de cada vez aí, ou responde no chat, ou levanta a mão e responde com o microfone aberto, fica à vontade. O que a gente pode fazer agora que estaria traduzindo uma ação de autocuidado? Isabela, boa noite. Não precisa acertar na resposta aí. Quem abre o microfone e fala. A Joyce, se cobrar menos. Legal, não é? Essa coisa de você ficar se cobrando ou se exigindo demais pode ser muito ruim, né? Então, acho que cada um precisa saber a sua medida e tentar se cobrar na medida certa. Outra ação, vamos ver aí, a gente para na quarta resposta, a gente teve a primeira da Joyce. Microfone aberto, ou aqui no chat, por favor. Fala, Joelma. Não, professor, eu apertei errado aqui. Mas pode falar alguma coisa. Não. Não? A resposta da Isabelle, ser mais gentil quanto às dificuldades. Acho que gentileza, ela cabe, assim, com certeza, em todos os lugares, e principalmente para consigo próprio. Mas a empatia também, né? Empatia também é super importante, né? Saber se colocar no lugar do outro, não é?
algumas cabeças, elas pensam assim, é impossível se colocar no lugar do outro. Não, a gente não fala assim de situação física, né? Mas quanto mais a gente se sensibiliza pelo outro, melhor. Às vezes a gente conhece algumas realidades, Luciene, boa noite, que são semelhantes. Por exemplo, uma pessoa pode não ter a experiência de falecimento na família, e talvez ela não conheça essa dor, né, de uma pessoa falecida, né? Mas se uma pessoa ela já teve um ente querido que faleceu, a gente, por causa de um outro falecimento, a gente pode ser empático, né? Porque a gente conhece um pedacinho aí do que é essa situação de falecimento. Talvez algumas coisas a gente não conheça, mas a gente vai se apropriando à medida, né, tentando compreender aquela situação e se colocar no lugar do outro. Não é assim, ao pé da letra, né? Assumir o lugar do outro. Mas hoje mesmo, hoje em dia mesmo, na atualidade, está sendo muito difícil, né? A empatia do ser humano parece que está escassa. Então, daí a gente, percebendo essa situação, pelo menos a gente e mais algumas pessoas ao nosso redor, a gente deve estar tentando ser empático, né? E à medida que mais pessoas se tornarem empáticas, talvez a empatia ela fique melhor aí na vida de todo mundo. Verdade. A resposta da Bianca aqui, a quarta resposta, cuidar de si mesmo, né? Mental e fisicamente. Legal. E agora, por exemplo, uma coisa simples, então a gente já tem 4 respostas, se mais tarde alguém quiser falar alguma coisa também fica à vontade, mas, por exemplo, a nossa postura na cadeira agora, se a gente se arrumar, né, esticar aí a coluna, isso já é uma ação de autocuidado, né? Se a gente corrige a nossa postura, a gente está se autocuidando. Pode falar, Horácio. Então, professor, eu entendo também que o autocuidado é cuidar da própria mente, cuidar mais da gente mesmo, para que a gente cuide melhor dos nossos, né? É Sim, isso. como é a segunda referência aí para a questão da mente, né? Mas quando eu coloco o Y lá na frente, com certeza a gente precisa cuidar da mente, não é? Aí, daquilo que, do nosso exercício, o que foi, por exemplo, mentalmente, se a gente se cobrar menos, acho que a gente está cuidando da mente. É uma tentativa. Em relação à gentileza, também eu acho que a gente vai por esse lado. E também, por o outro lado, se a gente se cobra menos, talvez fisicamente a gente também se cuide e não tenha aí, por exemplo, alguma coisa que somatiza. E também, na questão da gentileza que já foi citada, então, fisicamente, a gente pode não ter algum probleminha. Então, a gente pode, sim, se cuidar. Depois, para complementar aí, eu gosto de trazer, além da parte física e mental, também a questão, quando a gente fala do mental, talvez muito mais o psicológico, mas a gente pode também cuidar do cognitivo, né, do que a gente estuda, do que a gente aprende, do que a gente precisa estar desenvolvendo, né, enquanto ser humano. Então, esse é um terceiro pedaço. E no quarto pedaço, eu falo de religião, mas não precisa ser religião. Uma pessoa não precisa ter religião, mas ela pode ter uma espiritualidade. E muitas vezes essa espiritualidade ela fica traduzida no contato com a natureza, né? No contato aí com o universo. Pode falar, Isaac. Opa, boa noite novamente aí, professor. Boa Boa noite noite. para todos aí. Eu acho que um ato de autocuidado é organizar-se, né? Administrar o seu tempo. Porque você sabendo a hora que você vai dormir, a hora que você vai acordar, organizar cada sentido da sua vida, você consegue ter um autocuidado melhor.
Também gosto desse lado, né? Porque e concordo com vocês, a ideia, né, de que o sentimento, né, que algumas pessoas têm pela estar numa vida atropelada ou numa vida que parece um furacão, um roda-moinho aí, nas coisas que estão acontecendo, talvez a gente se sufoque por muitas atividades, se a gente cuida melhor dos tempos para cada coisa, isso ajuda a gente se organizar e isso também faz, né, com que a gente se cuide, né? Porque não é bom a gente se estressar. Cientificamente, a gente só consegue fazer uma coisa de cada vez. Por mais coisas que a gente tenha que fazer, então a gente, pensando um pouco, se organizando melhor, a gente potencializa e utiliza esse tempo melhor. E isso concordo com o Isaac, é uma ação de autocuidado. Gente, eu vou virar a página, eu agradeço aí as contribuições, não é? Aqui nesse slide a gente tem a palavra checagem, não é? Que seria aquela ideia de como estou, a gente saber dar resposta para essa situação. Aqui está falando de práticas, né? A gente precisa tentar praticar o autocuidado, precisa tentar praticar o autoconhecimento, precisa tentar praticar a autocompaixão, como foi trazida aí. E para todas elas, tem a questão do Instituto Gaia, chama de fechamento, mas eu prefiro chamar de autoavaliação, né? A gente precisa, né, chegar a uma conclusão, né, em relação ao cuidado que a gente está tendo, ao conhecimento que a gente está desenvolvendo, ou a compaixão que também a gente pode desenvolver. E não é que, como eu já falei em sala de aula, a gente, uma vez olhar essa realidade e não ficar se cobrando, como já foi falado, é só olhar essa realidade e passar a compreender, né? Tentar compreender essa realidade que a gente vive. A gente não precisa se julgar, se condenar, se punir, não tem essas necessidades. Uma vez que a gente começa a perceber, né, ampliar esse olhar para a realidade, que na realidade individual também a gente pode estar aí com o olhar enevoado, então a gente pode o quê? Clareando essa situação e a gente vai se organizando e vai buscando o equilíbrio. Eu vou trazer alguns depoimentos de cursos passados, onde alguns colegas falaram, percebi a necessidade urgente de se cuidar do meu preparo físico, por exemplo, e aí vejo que todo o meu cansaço é por não olhar com cuidado para a minha saúde física e mental, como aqui foi já comentado. Boa noite, Miri, bem-vinda. Aqui, dentro da rotina de autocuidado, a gente tem aí uma segunda fala. Hoje, com a prática na escada, como eu já sugeri, né, a gente subia aqueles 3 lances de escada, pude perceber o quanto eu fazia e chegava até a faculdade no automático, sempre correndo. E senti muito bem emocionalmente, né, nessa ação de subir a escada. O esforço de estar na faculdade presencialmente, depois de um dia de trabalho, para mim é desafiante e super bom. Então, acho que a gente vai exercitando aí um pouco a empatia em relação a essa situação. Eu vou abrir um parênteses, né? Hoje, a minha assessoria é a Miri, que acabou de entrar. Então, por favor, né, para formalizar, eu tenho aqui, nessa aula gravada, dados que me são transmitidos por toda essa interação no chat. E para garantir que eu não perca o nome de ninguém, então, para quem não tem homônimo, basta colocar o primeiro nome. Acho que aqui na turma a gente tem
várias Marias. Aí, no caso, a Maria coloca lá Maria Joelma, Maria Emanuele, coisa do tipo. E só para deixar claro, não precisa escrever muito aqui no chat, mas aí o meu plano B é esse trabalho da Miri, que está aqui me assessorando nesse momento. Então, eu vou para o próximo depoimento, um terceiro aqui. A experiência da prática de autocuidado foi diferente e muito melhor. Subir as escadas, parar e pensar, se questionar, farei isso mais vezes. Então, no ato de subir as escadas, naquela sugestão que eu já fiz, o que acontece? A gente pode, talvez seja desafiador para alguns, subir aquilo de forma muito tranquila, mas mesmo aquelas pessoas que precisam cuidar do preparo físico, o que acontece? Nessa ação, ela pode estar se observando e fazer isso como essa colega fez, e ela vai se desenvolvendo. São sugestões aí. Então, senti a mesma coisa, cansaço, me senti normal, achei a experiência normal. Então, é de cada um. Quando uma pessoa acha normal, o que acontece? O preparo físico dela está bom, está bem. Aí, precisa continuar cuidando, né? Para que, numa próxima vez, continue igual ou melhor. E se começa a ficar diferente, é aquela ideia assim, se perguntar, né, como estou e por que, de repente, eu estou tendo essa variação. Demorei um pouco mais para subir, coisa do tipo. A gente vai tentando analisar aquelas coisas que normalmente a gente faz, né? Pois sabe, conseguir fazer uma análise sobre mim. Às vezes foco tanto em outras coisas que esqueço de mim mesmo. Então, a ideia, quando a gente fala do autocuidado, autoconhecimento, autocompaixão, precisa ter esse olhar, né? Eu preciso me amar primeiro para poder amar os outros. Essa é a ideia. E, então, fechando esse parênteses, né, das rotinas que eu estou tentando desenvolver, e como eu já falei para vocês, por que eu trago isso para a minha aula? Porque isso ajuda a questão do foco, da atenção, do equilíbrio. E aí, para tudo que a gente faz, eu acho que potencializa, como já aconteceu, de colegas dando depoimentos também sobre a questão da melhoria do aprendizado na matemática. Então, por esse benefício, não só da matemática, né, a gente vai se ajudando e eu vou trazendo essas rotinas e tentando colocar para vocês. Aqui, começando a ir para o foco, né, do nosso trabalho hoje, qual que é a ideia? A gente construir competência. Então, esse é o grande foco da educação desde os anos 80. Então, não basta só de informação, não basta só informação, não basta só conhecimento, não basta só habilidade, não basta só valorizar, não basta só mudar de atitude. Na verdade, a gente precisa ter esse conjunto para cada uma das coisas que a gente faz, né? E aí a gente vai estar melhor. Hoje, por exemplo, eu tive uma reunião com supervisores, trabalhando de uma forma básica, onde a gente construía pela fórmula, uma fórmula de um edital. A gente construía um número índice e depois transformava esse número índice num fator de aumento e elas já tinham feito isso muitas vezes, mas elas não compreendiam exatamente o que estava escrito no edital e o que elas estavam fazendo. E aí, daquela forma aplicada, né, ao concurso que elas precisavam gerenciar, então ficou mais claro, né, tudo aquilo que estava sendo feito. E, inclusive, numa próxima versão de edital, elas vão conseguir melhorar aí os parâmetros para aquela fórmula que a gente discutiu hoje.
Então, essa é a ideia. Boa noite, bem-vinda, Nai. Então, para a competência, a gente precisa ter todos esses aspectos, né? E seja qual foco a gente estiver desenvolvendo, né, na gênese de quando a palavra competência surgiu na educação, são todos esses recursos. A união desses recursos é que vai dar para nós aí a noção de se estamos construindo competência ou não. Então, num primeiro trabalho aqui, num primeiro exercício, então, a gente tem aqui, ó, considerando a modificação do superávit de 2025 em 0,5%, onde 60 bilhões deixarão de ser superávit, e de posse desses dados, podemos dizer que o resultado do orçamento será zero. Qual foi a base de cálculo inicial para obtenção desse valor de 60 bilhões? Escrever e tinha que soltar isso aí, ele não falava que não soltava, meu pai catou soltado. Microfone aberto. Olha essa porra aí, então, caralho. Deixa eu lá na casa? Não, aí eu falando, porque isso aqui solta, ó. Isso aqui. Fechei o microfone. Da Fernanda. Então, vamos lá. 0,5% é 60 bilhões, não é? Quando a gente faz esse dado, a pergunta é, qual a base do cálculo? Então, existe um número onde 0,5% foi calculado. E sobre esse número onde 0,5% foi calculado, se obteve o número 60. Aí eu quero saber de vocês qual a base desse cálculo. O número que foi utilizado, onde se aplicou 0,5% e se obteve 60 milhões. Alguém já visualizou a resposta? Quer abrir o microfone e falar? Tem um tempo para fazer. Sim, Bianca, vai contar a chamada. Aí, o que eu pedi, né, Bianca, fazendo um parênteses, é para que vocês agora no chat colocar. Se você não tem xará na turma, Bianca, você só escreve Bianca aí e esse registro passa a ser a tua presença, né? Porque isso que está aqui no chat, ele vem uma cópia para mim por causa da gravação que está acontecendo. Mas, se tiver uma falha, como já ocorreu em outras vezes, o que acontece? A gente tem assessoria aí da Miri hoje, no sentido de, o plano B, para que ninguém fique aí sem registro. E para o pessoal que for assistir de forma assíncrona, que não tem tempo de ver agora, ou de repente vai precisar sair daqui a pouco, e quiser ver o restante da aula, o que eu estou pedindo? Onde eu subo essa gravação? No YouTube. E do YouTube, o link dessa aula vai lá para o nosso ambiente virtual de aprendizagem, que é o Genera. Então, uma pessoa clicando no link lá no Genera, vai cair no YouTube, e lá no YouTube existe a possibilidade de comentário. Isso que eu estou falando para vocês fazerem aqui no chat, colocar o primeiro nome, se não tiver homônimo, lá no chat do YouTube vai ser a presença para esse pessoal. Até o dia 2, todo mundo pode assistir essa aula e registrar aí lá no comentário o nome. E lá no comentário do YouTube eu acrescento aqueles nomes aos nomes que a gente tiver aqui no chat dessa aula por hoje. Mas vocês podem continuar perguntando e a gente vai respondendo. Tá bom? E aí, gente, alguém fez esse cálculo? Vocês estão com o caderno na mão? Sim? Então, vamos lá. Gente, ó, se 0,5% é 60,
Meio por cento é 60. Quanto que é 1%? 120. 120. Meio por cento é 60. 1% é 120. E aí, se 1% é 120, quanto que é 100%? Se 1% é 120, quanto que é 100%? É 120 vezes 100. Quanto que dá isso, gente? 12.000? 12.000 é o 120 com mais 2 zeros, que dá 12.000. 12.000 o quê? Né? Então, vamos lá para responder esse o quê. Se 60 bilhões é 0,5%, quando eu fiz a pergunta de 1% e eu obtive a resposta de 120, então 1% é 120 bilhões. Tudo bem? 1% é 120 bilhões. E quando eu pego esses 120 bilhões e multiplico por 100, eu vou ter 12.000 bilhões. Né? 12.000 bilhões. Esse daqui é o tamanho da economia do Brasil na época que esse cálculo foi feito. 12.000 bilhões. E eu pergunto para vocês agora, essa resposta, ela não estaria na alternativa, né, de uma questão do ENAD. Essa questão, ela está aqui porque, na aula passada, alguém pediu para que a gente treinasse um pouquinho das questões do ENAD. Então, eu trouxe essa questão. As questões que eu apresentei lá para a Gina, para ela fazer a continuada 3, utilizando essas questões contextualizadas. Aí, se, voltando para a questão, a gente tem 12.000 bilhões e na alternativa não aparece 12.000 bilhões, qual é a resposta que apareceria lá, gente? Professor, não seria trilhões? 12.000 bilhões seria quantos trilhões, Horácio? Não seriam 12? 12. Então, a resposta que apareceria lá na alternativa seria exatamente isso, 12 trilhões. 12.000 bilhões é a mesma coisa que 12 trilhões. Falar 12.000 bilhões não é muito usual, né? Como a gente já avançou 3 unidades, a gente foi para outra ordem. A gente saiu da ordem dos bilhões e foi para a ordem dos trilhões. Então, a gente tem aí 12 trilhões. Quando esse cálculo foi feito lá em 2024 e se alterou, né, o superávit em 0,5%, esse 0,5% era 0,5% do quê? 0,5% do nosso PIB. E aí, quanto que é o nosso PIB? 12 trilhões. A economia do Brasil, em 2024, quando esse cálculo foi feito, ela tinha esse valor estimado de 12 trilhões. Tá claro aí para todo mundo? Na minha opinião, é uma questão simples, mas poderia estar pegando vocês de calça curta. E são todos conceitos que a gente já trabalhou de uma forma ou de outra.
Josiane, boa noite. Josiane, escreve teu nome no chat, tá? Para formalizar a presença. Eu vou para o próximo slide, tá bom, gente? A projeção do impostômetro para o final de abril de 2024 é de 1,5 trilhões de reais. Vamos considerar que o crescimento desse valor será constante até o final do ano. E uma alíquota média de impostos de 40%. Qual é o tamanho da economia projetada por esses documentos fiscais? Vou ler de novo. A projeção do impostômetro. Lá no centro da cidade de São Paulo, tem um painel que é chamado de impostômetro. Boa noite, Galdênia. Para o final de abril de 2024. Depois de 4 meses de 2024, lá no painel do impostômetro aparecia 1,5 trilhões de reais. Isso aí de impostos recolhidos em 4 meses. Vamos considerar que o crescimento desse valor será constante até o final do ano, e uma alíquota média de impostos de 40%. Então, de um valor que seria as notas fiscais emitidas. Jazia, boa noite, Jazia. 40% desse valor ia gerar 1,5 trilhões de impostos recolhidos. Qual é o tamanho da economia projetada por esses documentos fiscais até o final do ano? A gente pode fazer por regra de 3, é uma sugestão que eu coloco aqui. 40% é 1,5 trilhões. Quanto que é 100%? Calculadora, caderno na mão, e vamos tentar responder. Ou uma outra solução, gente, ó, 1,5 trilhões, vocês dividem por 4. Quanto que dá? Micaela, boa noite, bem-vinda. Deixa teu nome no chat, por favor. Pode falar. E fala o teu nome também, só para eu acertar na pronúncia. É Jazia ou Jazia? Oi, professor, apertei sem querer, tá bom? Ah, mas agora que você levantou a mão, você responde. Não sei, professor. Então, pega 1,5 aí na calculadora e divide por 4. Que número que vai dar? Tá. Zero vírgula 0,375. 0,375. Alguém fez? Chegou. A Esther fez. E você respondeu, mas você não me falou a pronúncia do teu nome. Depois você fala. Então, vamos lá. Então, quando eu, né, ou quando nós dividimos aqui 1,5 por 4, o que a gente fez? A gente encontrou 10%, porque 1,5 é 40%. Tá claro isso? E aí a gente dividiu por 4, a gente encontrou 10%. Para que a gente saiba agora quanto que é 100%, o que eu tenho que fazer com esse 0,375?
Se 0,375 é 0,375 é 10%, quanto que é 100%? Teria que multiplicar por 6, professor? Esse valor? Por quanto, Joyce? Por 6? 6? Não, se isso é 10%, tem que multiplicar por... 60. Não. Se 0,375 é 10%, para saber 100%, precisa multiplicar por 10. Mas você não tem o 10% já, professor? Que é o 0,375. Sim, aí você só vai ver o restante, não é? Mas o restante para 100% não é 60. Concorda? Seria 90. Isso. Verdade. Não é? Então, se isso daí é 10%, para saber 100%, né? 10 vezes 10 dá 100, né? Então, tem que ser Tenho duas respostas aqui da multiplicação. É 37,5 ou 3,75? Só tá 0,375. Vezes 10 dá 3,75. 3,75. Aí, é 0,375 trilhões. Tudo bem? Porque essa é a nossa base. Eu não alterei a unidade, é 0,375. Aí vai dar 3,75 trilhões. Tá claro aí, gente? Tá no chat aí. Então, 100% até o final do ano de notas fiscais emitidas seriam 3,75 trilhões. Sobre 3,75 trilhões, a gente tem 40% de impostos recolhidos. Aí a gente teria mais ou menos um número lá no impostômetro. Mas o que pergunta aqui, né, qual o tamanho da economia projetada? Então, o tamanho da economia projetada seria de 3,75 trilhões. Porque seriam o quê? O valor total das notas fiscais emitidas. É isso? Ou eu confundi vocês? Tem um erro aí, gente. Qual que é o erro? A gente já chegou na resposta? 3,75 trilhões? Então, professor, em cima desses 3,75, não calcula 40%? Precisa calcular o quê? 40%? Não, Horácio. Não é? A gente não está numa base aqui que tudo isso é relativo aos 40% de impostos. Então, Tá, entendi. não é? Então, a gente chegou no 3,75 trilhões, seria o total de impostos cobrados até o final do ano. Tá claro? Se 3,75 trilhões seriam total de impostos cobrados até o final do ano, então, qual é o tamanho da economia? A gente precisa, se 3,75 trilhões é 40% do total, quanto que é o tamanho da economia?
Existe um número que se calculou 40% e chegou-se a 3,75. Quando a gente dividiu por 4, deu 0,375, não é? Isso daqui é 10% de impostos, do valor dos impostos. A gente multiplicou isso por 10, deu 3,75. Isso daqui é 100% dos impostos arrecadados. Se isso daqui é 100% dos impostos arrecadados, isso daqui é o total dos 40% do ano. Então, qual é o tamanho da nota fiscal que se calculou 40% e fez com que a gente chegasse nesse 375? Alguém? Quem não deixou o nome no chat, não esquece de deixar o nome no chat. Esse é o plano B da presença. Professor, pode repetir, por favor? Não estou conseguindo entender onde o senhor quer chegar. Então, quando a gente tem aqui, ó, 1,5 trilhões de reais, é 40%, tudo bem? De impostos arrecadados. Certo. Aí a gente dividiu por 4, deu 0,375 trilhões de impostos arrecadados por mês. Isso a gente está em abril, né? E se eu quero saber 100% desses impostos, o que eu preciso fazer? Agora, multiplicar por 10. Se a gente encontrou 10%, 100% Então, é o 3. deveria multiplicar por 40? Não. Aí, a gente encontrou no 375 o total dos impostos arrecadados. Tudo bem? O total dos impostos arrecadados. Então, multiplicar por 40 não chega no total dos impostos arrecadados. Se multiplicar 3,75 por 40. Então, só por 40? Essa seria a tua ideia, Isaac? Já chegar na ideia dos 100%, que o senhor falou. Isso, mas multiplicar por 4 vai chegar nos 40, nos 100%? Multiplicar por 100? Também não. Não, a gente dividiu por 4, deu 3,75. Foi isso? Isso, a gente encontrou 10% dos impostos arrecadados naquele ano. Para saber 100% dos impostos arrecadados nesse ano, a gente chegou que os impostos arrecadados seria 3,75. Então, existe um número que a gente calcula 40%, não é? Existe um número X que a gente multiplica por 0,4 e ele é igual a 3,75. X vezes 0,4 é 40% de X, né? Usando só a questão do número índice. Todo mundo concorda? Existe uma base de nota fiscal emitida que é X. Aí a gente calcula 40% desse X e chega no 375, que é 100% dos impostos.
Então, qual é o tamanho dessa nota fiscal? Se a gente isola o x, gente, isolei o x. Aí, o 0,4 que está multiplicando, ele passa para o outro lado, o quê? Ele passa para o outro lado dividindo. E quanto que dá o 375 dividido por 0,4? Dá esse valor? Seria 10,6, professor? 10,6? Não sei, eu não fiz a conta. Vou fazer Ou agora. 0,106. 3,75 vezes... Não, dividido, né? Dividido por 0,4. Não dá 10, não. Deu 2,678, aí dá um número extenso. De novo, ó, digitem 3,75 dividido por 0,4. Igual. Isso, o Esté colocou aí. 9,375. 9,375 trilhões. Então, se fosse uma nota fiscal só, o valor dessa nota fiscal seria 9,375 trilhões. Aí a gente calcula 40% desse 9,375, fazendo a prova real agora. Se a gente pega esses 9,375 e multiplica por 0,4, a gente chega em qual número? 9,375 vezes 0,4. A gente chega no 375. Então, ao chegar no 375, a gente chegou ao quê? No valor do imposto dentro dessa nota. A nota fiscal é de 9,375 trilhões e 40% dessa nota fiscal é 3,75 trilhões. E aí, qual o tamanho da economia? O tamanho da economia era dessas notas fiscais projetadas, 9,375 trilhões. A pergunta é: qual é o tamanho da economia projetada por esses documentos fiscais? Então, se a gente pensar, repetindo agora, se esse documento fiscal ele fosse emitido por 375 trilhões, isso seria o tamanho da nota fiscal. E sobre 9,375 trilhões, a gente teria que estar pagando o imposto. Nesse exercício, qual é a alíquota de imposto? A alíquota de imposto é 40%. Então, 40% de 9,375 trilhões é 3,75 trilhões, que seria 100% dos impostos que a gente encontrou no primeiro cálculo. Então, uma questão ENAD, ela tem mais ou menos essa característica. Ela tem o quê? Um contexto, tem dados para a gente estar interpretando e chegar na solução. Mas é um pouco questão de prática, Joyce, não é? A gente fez aí na primeira continuada um monte de conta de porcentagem. E agora a gente está trazendo essas questões de porcentagem para o contexto. E, na verdade, na interpretação desse contexto, existem esses números aí. Eu acho que esse tipo de conta não é difícil, né? Você pegar 1,5 trilhões e dividir por 4, você acha 10% dos impostos, e depois multiplica por 10, você encontra 100% dos impostos. Então, 100% dos impostos eram 3,75. Se eu sei que
3,75 é 100% dos impostos, 3,75 é o total dos impostos em cima de uma nota fiscal. Qual é o valor dessa nota fiscal? Os 9,375 trilhões. Então, sobre 9,375 trilhões, a gente calcula 40% e chega no 3,75. Quando a gente começa a desenvolver um raciocínio, né, a gente precisa o quê? Tomar cuidado. A nossa ansiedade, principalmente na matemática, nos leva a dizer que o primeiro número encontrado é a resposta, né? Mas aí a gente precisa o quê? Pensar mais um pouquinho e ou fazer a prova real, ou fazer a prova para que a gente tenha certeza que aquele número é a resposta. Em geral, quase tudo na matemática, ela pode fazer aí uma conta inversa, como a gente fez aí ao final. A gente chegou no 9,375, faz o cálculo de 40%. Eu nem preciso usar a regra de 3 ou nada. Se eu tenho a calculadora na mão, né? 9,375 vezes 40 e a tecla de porcento, a gente vai chegar lá no 3,75. Então, o imposto arrecadado na nota fiscal de 9,375 é o 3,75. As questões ENADES, elas têm essa dificuldade de fazer a leitura do contexto. E aí a gente vai treinando. E como foi solicitado na aula passada, eu ia fazer isso a partir do dia 2, mas deu para encaixar essas duas questões hoje para essa situação. Então, vamos lá para introduzir o nosso conteúdo novo. Introdução à análise combinatória. Introdução à análise combinatória. Então, esse é praticamente o último capítulo dessa matemática básica que a gente vai trabalhar nesse semestre com vocês. Aí tem duas questões aqui. Quantos códigos de duas posições podemos formar com os algarismos de 0 a 9? E a segunda questão, quantos códigos de 3 posições podemos formar com uma posição alfabética e 2 numéricas com os algarismos de 0 a 9? Então, para a primeira questão, o código tem 2 posições. Então, esse código pode ser 45, esse código pode ser 32, esse código pode ser o 07, esse código pode ser o 87. Então, com 2 posições de código, quantos códigos eu posso formar no total? Quem tem essa resposta? Quem arrisca? Quem não deixou o nome no chat, coloca o nome no chat, por favor. Eu não tive resposta. A gente vai avançar e a gente vai responder. A Bianca respondeu. Ela respondeu o código 9. Na verdade, eu queria contar, né, quantos códigos eu consigo formar, né, com os algarismos de 0 a 9, com 2 posições. Então, na primeira posição, a gente pode usar todos os números de 0 a 9. E na segunda posição do código, a gente pode usar todos os números de 0 a 9. Aí eu dei alguns exemplos, né? O 32 é um código exemplo, o 45 é um código exemplo. Edilane levantou a mão. Pois não, Edilane, pode perguntar. Abre o microfone ou digita no chat. Foi sem querer, pô, desculpa aí. Nada. Foi sem querer que você levantou a mão?
Isso, foi sem querer. É que a gente fica assistindo a aula e fazendo um monte de coisa e acaba dando errado. Tá. Clica aí no abaixar a mão e chuta uma resposta. Joyce, sem tópicos. Gabriel, boa noite. Você tem xará na turma, então tenta colocar, por favor, o teu nome e sobrenome aí, para a gente formalizar a presença, tá bom? Então, Nai, códigos de duas posições, ele pode ser o 00, não é? Eu posso colocar aqui 00 é um exemplo de um código que a empresa poderia estar colocando. Esse código tem duas posições. O 01, ele também é um outro código de duas posições para essa questão. Avançando, 32, um exemplo, né, de código de duas posições para essa questão. 45 também é um exemplo de código de duas posições. Agora, construindo toda a tabela de códigos, eu queria saber, com essas duas posições, quantos códigos a gente pode fazer. Acho que eu tenho uma resposta só. Será que essa resposta que a pessoa deu está correta? Então, gente, ó, a importância da análise combinatória, não é? O estudo da análise combinatória, ela vai dar para nós segurança para responder esse tipo de pergunta. Então, a gente vai avançar para o próximo slide e depois a gente volta para essa pergunta e eu espero que vocês tenham mais facilidade aí no responder. Na questão 2, ele já é um código, né, onde eu tenho uma letra e 2 algarismos. Uma letra e 2 algarismos. Se a gente falar do código de placa de veículo, ele, na versão anterior, ele tinha 3 letras e 4 algarismos, não é? Hoje, na versão atual, no formato da placa latino-americana, ela tem 4 letras e 3 algarismos. Aí, quantas placas poderiam ser construídas, né? Então, o estudo da análise combinatória, eu gosto de colocar essa situação e voltar para aquela frase inicial, que o nosso olhar se amplia. Então, a gente pensa até a iniciação para análise combinatória, que todo mundo sabe contar, né? Então, a gente aprendeu lá até o segundo ano do ensino fundamental e todo mundo está contando coisas, conta frutas, árvores, carteiras, pessoas, né? Então, todo mundo sabe contar. Mas agora, nessa situação de contar esses códigos, a gente percebe uma certa insegurança, né? Então, o que está acontecendo? A gente precisa o quê? Ampliar o nosso olhar para a contagem. E a análise combinatória vai nos ajudar nesse sentido. Então, eu vou aqui para o próximo slide. Princípio fundamental da contagem, né? O início da frase é as possibilidades. E a continuação dessa frase é, eu vou escrever ela completa aqui no chat, as possibilidades se multiplicam. Então, esse é o princípio fundamental da contagem. As possibilidades se multiplicam. Então, se a gente tem essa base e começa a analisar a situação, a gente começa a responder o que foi questionado anteriormente. Eu tenho aqui o próximo slide. Anagramas é um exemplo, não é? Aqui é um exemplo lá da época do descobrimento do Brasil, tem esse escritor, o Camões,
ele tinha um amor platônico por Caterine. E quando ele escreveu lá os Lusíadas, o nome que ele usa é um anagrama do Caterine. Eliene, boa noite. Então, utilizando o nome Caterine, ele era o amor platônico dele, ele não usou no poema o nome Caterine, ele usou o nome, um anagrama desse nome. E eu aprendi essa história por causa da minha ex-nora, na Tércia. Então, das letras do nome Caterine, ele inventou esse nome, na Tércia. Ele usa as mesmas letras e faz um novo nome. Então, ele embaralhou. Fala, Bianca. Tem uma pergunta, Bianca? Qual prova que está no Genera? Agora mesmo, a única coisa que eu tenho é um link para vocês fazerem um simulado. Não, aquele simulado vocês podem continuar fazendo, porque é um simulado para vocês irem treinando, né? Então, não tem validade. Pode, se você tiver tempo de fazer hoje, amanhã, pode fazer hoje, amanhã. Tá? E questões parecidas com aquelas, elas vão cair na continuada 2. Aí, a continuada 2, eu coloco lá no Genera como quiz. Tá. Então, gente, ó, voltando aqui. O que o Camões fez? Ele embaralhou as letras do nome Caterine e inventou o nome Natércia. Natércia tem essa origem. E eu sei dessa história porque a minha ex-nora, ela chama Natércia, e a mãe dela conhecia essa história do Camões e batizou, né, a filha dela de Natércia. Agora, ó, voltando para esse exemplo e voltando para o princípio fundamental de contagem. E para a primeira questão, quantos códigos? Então, o princípio é, as possibilidades se multiplicam. Gente, ó, se tem uma posição só, e eu uso os caracteres de 0 a 9, com uma posição só, quantos códigos de uma posição eu tenho? Eu tenho 10, porque os algarismos de 0 até 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, não, o 10 não entra, né? Com uma posição só é o de 0 a 9. De 0 a 9, 0 é o número, a primeira posição. 1, segunda, 3, 4, 5, depois 9 é a nona, não, 8, 9 é a nona e depois, não, 9 é a 10ª posição, certo? Só deixando claro, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, quantos algarismos eu tenho aqui? Eu tenho 10 algarismos. Então, na primeira posição, eu tenho 10 possibilidades. Na segunda posição, eu também tenho segunda posição do código. Segunda posição do código, também eu posso usar os números de 0 a 9. Então, eu tenho, na segunda posição, também 10 possibilidades. Então,
primeira posição tem 10 possibilidades e a segunda posição tem 10 possibilidades, o que eu tenho aqui? 10 vezes 10, porque as possibilidades se multiplicam. E 10 vezes 10 vai dar o número 100. Então, a pessoa que respondeu no chat aí um pouco antes, ela respondeu aí corretamente que quem respondeu é o número 100. Então, se eu tenho códigos para construir com duas posições, na primeira posição, 10 possibilidades, na segunda posição, 10 possibilidades, porque eu estou utilizando algarismos, 10 vezes 10, 100. Tá claro isso, gente? Quem cala consente? Vamos para a questão 2. Na questão 2, eu tenho essas duas posições e o acréscimo de uma letra. Então, repetindo, não é? Na primeira posição do código, o código tem duas posições. Na primeira posição, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho todos os números de 0 a 9. Todos os números de 0 a 9, quantos números são? 10. Então, quantas possibilidades? 10. Na segunda posição, é a mesma coisa. Eu posso usar na segunda posição qualquer número de 0 a 9. E quantos números eu tenho? 10. E aí, são 10 possibilidades na segunda posição. Então, 10 vezes 10, 100 algarismos. Né? Aí, o que muda? Na segunda questão, eu tenho os 10 números na primeira posição. Eu tenho, porque esse código agora, ele tem 2 algarismos e uma letra. Então, eu continuo lá na primeira posição com 10 possibilidades, na segunda posição com 10 possibilidades, só que agora eu vou colocar uma letra. Quantas letras tem no alfabeto, gente? Quantas letras eu tenho no alfabeto? De A até Z no alfabeto 23. Brasil. 23? 23? Não. Sei. 26. A Jocy respondeu, a Galdênia respondeu 26. Aí, a gente vai ter o quê? Quantas possibilidades? Quanto que dá essa multiplicação aí, gente? 10 vezes 10, 100. Vezes 26. Isso, Joyce. 2.600. 10 vezes 10 vezes 26, 2.600. Um código de 3 posições, com 2 posições numéricas e uma alfabética, dá 2.600. Né? Então, 10 vezes 10 vezes 10 é o 26, que vezes 10 acrescenta um zero. Aí, os 260 vezes 10 acrescenta outro zero. Então, a resposta é 2.600. Tudo bem? Caterine. Aqui eu errei, né? Deixa eu ver. Não é Caterine, é Caterina. Caterina. O nome do amor de Camões é Caterina. E o anagrama é na Tércia. Desse nome dá para construir o nome na Tércia. Então, essa é a ideia.
Então, a gente consegue responder aqui com 2 posições, sem. Com 2 posições numéricas e uma alfabética, 2.600 códigos. Aí, avançando. Tanto um caso como o outro, ele é um caso de permutação simples. Dentro da análise combinatória, a gente tem permutação simples, arranjo simples e combinação simples, nessa parte básica. Então, são esses 3 conhecimentos, né, da análise combinatória que a gente vai desenvolver aí nessa aula e mais 2. Né, e aí a gente conclui o conteúdo desse semestre. Né? Aí, esse primeiro caso de permutação simples são essas construções de código e essas construções de anagramas. E a fórmula, como está aí, que a quantidade de permutação P ela é igual a N fatorial. A quantidade de permutação P é igual a N fatorial. Então, aí, para falar da palavra amor, não é? O N é a quantidade de letras. Quantas letras tem a palavra amor? Eliane, tem 4, isso. Eliane, você entrou, né? Não sei se você deixou o teu nome no chat. Deixa o teu nome no chat, só para formalizar a tua frequência. E se você estiver aí do lado da tua irmã, coloca o nome dela também. Não tá não, tá bom. Tá. Quem tiver com outro colega aí, acho que alguém falou que ia assistir a aula com mais 2 pessoas. Se for o caso, coloca o nome das 3 pessoas. Então, voltando. Já, a palavra amor, ela tem 4 letras. Tudo bem? 4 letras significa que N é igual a 4. E a gente já viu na aula passada que a fórmula 4 fatorial é o quê? 4 possibilidades quando a gente escolhe a primeira letra, que multiplica 3 possibilidades quando a gente usa a segunda letra, que multiplica 2 possibilidades quando a gente usa a terceira letra, que multiplica por 1 possibilidade quando a gente usa a 4ª letra. Então, é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. E quanto que dá essa conta, gente? Quanto que dá? 24. 24. Então, com a palavra amor, a gente consegue fazer 24 anagramas. Então, por exemplo, ramo é um anagrama da palavra amor. Mora é um outro anagrama da palavra amor. Não é? Então, mar é um outro anagrama da palavra amor. A gente embaralha as letras, permuta as letras, e a gente chega onde que essa lista iria terminar. Quando a gente conseguisse aí 24 embaralhamentos diferentes. Com 4 letras, não dá para fazer 25. Dá para fazer, no máximo, 24. Alguns a gente consegue ler, né, tem leitura, e outros a gente não consegue ler, porque não tem leitura. Mas continua sendo um anagrama. Armo também é um anagrama da palavra amor. Aqui, ó. É um outro anagrama da palavra amor. E assim por diante. Essa lista vai terminar onde? Quando tiver 24 vocábulos aí, que são as possibilidades
de estar construindo anagramas. Essa é uma aplicação. Se colocasse aí, professor, Itaquaquecetuba, como que ficaria isso? Ó, quando, na tua pergunta, é Horácio que falou? Sim, sou eu. É? Então, ó, acho que é Q-U-E, Cetuba, não é? Quando você coloca essa situação, o que acontece? A gente tem letras que se repetem, a letra A, a letra E, não é? Então, aí deixa de ser permutação simples. Quem entrou agora, não esquece de colocar o nome no chat, por favor, para formalizar a presença. Então, aí é uma outra fórmula, tá, Horácio? No caso, a gente está vendo só a parte simples, que seria o quê? As letras sem repetição. Se você tiver curiosidade, você pode pesquisar, né, como fazer uma permutação quando tem letras repetidas. Tudo bem? Acho que a gente está caminhando para o final da nossa aula. Alguém quer fazer alguma pergunta? Cláudia, boa noite, bem-vinda. Ninguém quer fazer nenhuma pergunta? Então, isso está sendo gravado, né, e a gente vem... Deixa eu ver se eu acertei aqui, se isso é o final mesmo. Isso sim, a gente está caminhando mesmo para o final. Então, não se esqueçam que na semana que vem, dia 2, a gente faz uma mesma aula aqui. E a minha sugestão é que ela seja às 19 horas, mas aí vocês podem falar que é muito cedo. Às 19 horas está ótimo. 19? Isso. Então tá bom. Dia 2, 19 feriado, horas, né? é o feriado. Então essa aula é voluntária, tá bom, gente? No caso, a gente contribui com mais conteúdos para vocês, mas é um trabalho voluntário, ok? E, de novo, é para aqueles que puderem vir. E aqueles que não puderem vir, essa gravação sobe, e na gravação, ao ver lá no YouTube, a pessoa coloca o nome, eu acrescento como participação, tá bom? Então é isso. Disso que a gente viu, que vocês vão rever, né? Vocês precisam estar estudando isso que a gente viu, a gente precisa o quê? Aprender a significar. Se uma das formas de significar é assumir isso como um desafio, como eu coloquei para vocês já muitas vezes. Cada um de vocês aí vai descobrir como descobrir uma aplicação. Por exemplo, eu tenho um anagrama do meu sobrenome, isso daí é um nome de um dos meus negócios aí, meu negócio de fotografia, ele tem um nome de um anagrama do meu sobrenome. E vocês podem, por exemplo, significar esse aprendizado na vida de vocês, tentando ver aí alguma aplicação para a vida de vocês, ou assumindo isso como um desafio mesmo também. Uma outra forma aqui, isso que a gente acabou de ver, análise combinatória, que ainda tem mais 2 capítulos, o que acontece? Cai muito em concurso. E quando cai muito em concurso, isso pode ser um desafio para vocês. Tentar fazer isso como estudo para um futuro concurso que vocês possam participar. Vocês, por exemplo, no cálculo de análise combinatória dentro de um concurso, não responderia com segurança, aí passaria a responder. Isso aumenta as possibilidades de vocês, do meu ponto de vista. Então, como vocês vão significar? Cada um vai descobrir um caminho aí.
E, no mínimo, ele precisa estar significado aí para a prova, né, que vocês vão fazer. Esse conteúdo é um conteúdo de avaliação conclusiva. Então, ao mesmo tempo, a gente está desenvolvendo competências. Essas competências a gente precisa continuar desenvolvendo naquelas dimensões. Vocês receberam bastante informação hoje, transformem isso em conhecimento, tenham habilidade na hora de fazer, seja velocidade, seja raciocínio, e depois vocês vão estar o quê? Valorizando isso, ou mudando uma atitude na vida de vocês. E se essas 5 dimensões aí forem trabalhadas, vocês podem falar que, em relação à análise combinatória, vocês têm uma competência. Virando a página aqui, esses slides, como no começo a gente tem slides repetidos, aqui no final a gente também tem slides repetidos, que do meu jeito de trabalhar é uma forma de a gente formalizar tudo. Então, isso tudo vai para o nosso ambiente Genera. Se vocês trabalharem aí em equipe, vai ser bom para vocês, e a proeficiência que vocês devem estar buscando aí, no mínimo 60%. Mas, se vocês conseguirem garimpar algo mais, isso será bom para vocês. De forma que seja 60% que vocês sabem, que seja 70% que vocês sabem, ou 80% que vocês sabem. Ok? Então, acho que é isso. E sempre, quando a gente fala no modelo Gaia de fechamento, então é uma avaliação, né? A gente precisa repensar de tudo que a gente viu, acho que é bom eu rever tal passagem. Quando eu revejo uma aula minha lá no DSA, algumas coisas eu tenho anotado e bem anotado, e aí eu não preciso rever. Mas aí, quando eu olho as minhas anotações, eu sei que tem um pedaço lá que eu preciso rever. Então, a gente revê. E essas aulas gravadas têm essa vantagem, não é? Depois, se, por exemplo, vocês têm um amigo ou uma amiga que não pôde estar aqui presente, e, de repente, ela te pergunta sobre o que caiu, aí vocês podem estar recomendando tal pedaço da aula, ou se aventurando em tentar explicar aquele pedaço da aula. Se isso acontecer e vocês conseguirem explicar, significa que vocês estão potencializando o aprendizado de vocês. E em relação ao meu trabalho, vocês precisam criticar sempre, não é? Se algo não está de acordo, critiquem, por favor. E a gente vai tentando melhorar. Então, isso eu vou estar lembrando todas as aulas, e acho que a gente precisa se familiarizar com isso e praticar isso. E a minha palavrinha final sempre é coragem, né? Que a gente precisa estar buscando coragem sempre, coragem para estar nesse momento, coragem para dedicar, de repente, uma sexta-feira para uma aula de matemática, e assim por diante. Essas coragens a gente deve estar buscando sempre. E eu agradeço, né? Esse trabalho ele só tem valor e podemos estar aqui porque vocês estão aqui, né? Então, é por isso que é possível. Então, é isso. Ó, eu vou parar de gravar, mas vocês podem, ao final, quando eu terminar isso, se vocês tiverem outras perguntas, fiquem à vontade aí de fazer. Eu vou interromper a gravação.